através da mensagem de Deus. Eu vou precisar de 4 pessoas para me ajudar. Vem cá, tia. Tirou, tia, vem cá. De surpresa, assim, vem cá, tu hoje é a noite da surpresa. Vem, vem cá. Pastor Erivaldo. Vem, Eli. Tá muito cansado, Eli. Vem, Patrícia. 4. Façamos de conta que nós temos aqui 4 sementes. 4 sementes. Eu sou semeador, tá? Vou plantar essas sementes aqui. Não. Tá na terra? Eu nem andei. Tá na minha sacola ainda. Ainda tá aqui no meu bolso. Assim, à medida que eu for andando, vocês vão ficando no caminho. Certo? Agora não fique todo mundo no mesmo lugar, não, por favor. Vamos lá, me sigam, viu? Estou arando a minha terra e a gente vai plantar. Essa semente caiu aqui. Essa semente ficou aqui. Essa semente ficou aqui. E esta semente ficou aqui. Temos 4 sementes. 4 sementes que caíram em terras diferentes. Certo ou errado? Certo ou errado? Eles estão em espaços diferentes. Aquela primeira semente ali, ela caiu no meio do caminho. Numa terra seca. Caiu não? Tá acabando de cair. Tá vendo não, Lucas? Caiu? Caiu. Ela caiu numa terra seca, muito dura. E o que foi que aconteceu com ela? Será? Os pássaros passaram e comeram aquela semente antes que ela viesse a brotar. A segunda semente, ela caiu. Pastor, não se preocupe não, você não precisa cair não, viu? Ela caiu numa terra que estava. Olha a vontade do irmão, botando a cadeira para o pastor cair. Essa segunda semente, ela caiu numa terra que tinha areia, mas tinha muita pedra. Uma plantinha, ela precisa de terra para poder crescer, de adubo. Então significa que nas pedras ela não iria nascer, certo ou errado? Errado. Ela nasceu, cresceu, mas como o solo dela tinha muita pedra, ela não resistiu ao sol quente. E como não tinha terra para ela aprofundar as raízes dela, ela também secou e morreu. A terceira semente, ela caiu numa terra mais ou menos, só que ao redor dela tinha outras plantas. E essas plantas eram muito espinhosas, tinha muitos espinhos. E o que foi que aconteceu? À medida que ela ia crescendo, os espinhos também cresciam. Cresce aí, plantinha, por favor. Vem cá, vocês com espinhos. Espreme aqui ela. Vem cá, filha. Vem. Aí os espinhos iam crescendo junto com ela, ó. Crescendo, 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 crescendo. Espremeram tanto ela que ela não resistiu. E também morreu. Pode sentar, meus espinhos. Ela não resistiu aos espinhos e também morreu. Esta semente caiu em boa terra. Graças a Deus. Caiu numa boa terra. E ele frutificou. Deu os bons frutos. E dele saiu uma boa colheita. Você vai. Obrigada, viu? Essa história
Está aqui, ó. Não é porque ele inventou não, tá? Essa história está na Bíblia. É uma história que se encontra em Mateus, capítulo 13. Se vocês quiserem chegar em casa, vocês peguem a Bíblia lá, capítulo 13 de Mateus, para conferir a história do semeador. Jesus, vocês sabiam que Jesus também era bom contador de histórias? Jesus contava muitas histórias. E essa história das sementes, do semeador, foi uma das muitas histórias que Jesus contou para ensinar o povo. Agora, lembra da pergunta que eu fiz a vocês? Vocês acham que nós somos parecidos com os solos? Não? A primeira sementinha caiu em que solo? Seco. A segunda? Nas pedras. A terceira? Nos espinhos. E a quarta? Em a terra boa, fértil, que tinha muito adubo, condições suficientes para que ele crescesse. Por que nós? Será que nós teríamos como solos? Não? E se eu disser a vocês que nós somos? Nós somos. Sabe por quê? Jesus, quando contou essa história, ele quis ensinar para o povo que nós precisamos aprender Filho, vai não. Você cuidou? Vai não, pai. Cuidou, botou água. Fica Botou aqui. água nela. Vem. Muito bem. Então ela vai crescer forte, porque ela tem terra suficiente e você está cuidando dela para colocar água para ela crescer. Daqui a pouco. Vai dar uma sementinha e ela vai frutificar mais e mais. Porque você está sendo o lavrador dela, o semeador. Aí, Jesus, ali ó. Aí Jesus contou essa história para que nós possamos aprender uma lição maravilhosa. Nós somos muitas vezes como esses solos que a gente viu aqui. Existem pessoas que são duras, secas, como aquele solo que a primeira plantinha nasceu, caiu ali. São duras e secas, coração endurecido, que não aceita, não tem a sensibilidade de ouvir e aceitar a palavra de Deus. Mas existem também pessoas que são como a segunda plantinha. É como aquele segundo solo, cheio de pedras. Até aceita a palavra de Deus. Até se alegra, se encanta com a palavra de Deus. Mas de repente, por conta do seu desejo próprio, do seu bem-estar, acaba não criando raízes e acaba enfraquecendo. Tu vê água pra ele ali, não quebrar aquele. Mas também água pra existem ele, pessoas que pra ele não são quebrar. como o solo dos espinhos. Sabe quais são essas pessoas? São aquelas que são conhecedoras da palavra de Deus. Ouviram, aceitaram, mas que preferem optar por todas as outras coisas, menos para dar prioridade à palavra de Deus. São pessoas que não dão prioridade, preferem a televisão, videogame, cinema, as amizades, preferem o seu trabalho, a sua faculdade, preferem todas as coisas, menos a palavra de Deus. E isso acaba afastando a pessoa cada vez mais do Senhor. Acaba fazendo com que a gente se sufoque de uma maneira tal que não resista e morra também. E existem solos, pessoas como a quarta semente. Tem terra boa, onde a
semente da palavra de Deus foi plantada e ele teve o cuidado de regar, de cuidar, de limpar, de tirar os espinhos ao redor, de não se deixar levar pelas amizades, tirar todos os espinhos, todas as maldades ao seu redor e dar prioridade à palavra de Deus. Fazendo assim com que ele ficasse cada vez mais forte, crescesse cada dia mais e sempre com aquele cuidado de buscar aprender mais, de buscar conhecer mais a Deus e aprofundar as suas raízes nessa terra até crescer, dar frutos e multiplicar mais sementes e mais plantinhas. E nós temos que ter o cuidado de que tipo de solo nós estamos sendo. Que tipo de solo nós somos hoje? Será que nós somos aquele seco que não queremos nem ouvir a palavra de Deus? Será que somos até ouvintes da palavra de Deus, amigos do Evangelho, mas não queremos para nós? Não ficamos raízes, não queremos compromisso. Ou será que nós nos deixamos levar pelo mundo, pelas amizades, pelos maus costumes, pelos videogames, pelos jogos, pelos programas de televisão, pelas mentiras, pelas fofocas, pelos palavrões, por tudo aquilo que nos cerca e nos oprime, nos espreme, porque quando a gente aceita, a gente ouve e aceita a palavra de Deus, é assim que acontece com os cristãos, sabiam? O mundo todo, ele resolve nos comprimir, ele nos espreme o máximo para ver até quanto nós vamos resistir. Para a gente para eles testarem a nossa resistência. Eu quero ver se ele consegue, eu quero ver se ele é crente mesmo. Vamos ali, vamos para a igreja hoje não, a gente tem uma festinha ali. Vamos para a igreja não, vamos para o cinema, vamos para a praia. Domingo para a igreja não, vamos para a praia. Pode, a gente tem que ter compromisso. Se a gente não se firmar as nossas raízes, nós acabamos sendo imprensados, comprimidos, sufocados pelos espinhos, pelas armadilhas que o mundo nos cerca, e a gente acaba morrendo. E quando a gente cai em terra boa, não, a gente precisa cultivar, conhecer, buscar e aprender cada dia mais da palavra de Deus. Às vezes a gente se vê até desesperado, assim, sem força, né, crianças? Sem ânimo, sem vontade de vir para a igreja. Só criança não, adulto também. Sem vontade de vir para a igreja, achando assim, eu não vou não, eu não vou e fulano vai e vai fazer de todo jeito, não vai, o trabalho não vai sofrer não, porque eu não fui não. Aí acaba o seguinte, eu escutei uma história uma vez que eu achei muito interessante. Certa cidade foi anunciado que iria passar um período de seca muito grande. E o prefeito combinou com toda a população que iriam fazer um poço. Iriam cavar esse poço e todo dia, todos os moradores iriam pegar um balde de água e colocar dentro desse poço. Todos os dias, cada morador iria pegar um balde com água e colocar dentro desse poço. Porque daqui a alguns anos iria ter uma grande seca. Construiu-se o poço, colocou a tampinha lá e deixou. Quando chegou a seca, o que é que eles fizeram? Foram para o poço pegar água, né? Tá seco? Vamos lá para o poço, a gente construiu o poço para botar água, para nos prevenir, vamos lá buscar água. Como botaram o balde seco? Como assim o poço está seco? A gente construiu o poço. Será? Evaporou? Por causa do sol. Sabe o que foi que aconteceu? Não colocaram água, será? Cavaram esse poço e deixaram lá. Como a gente fez o
que a gente pudesse ser suprido de água. O que foi que aconteceu? Aí o prefeito chamou toda a população e disse assim: Sidiclei, tu levou o teu balde de água? A Sidiclei disse assim: levei não, prefeito, porque assim, eu achei que não ia fazer falta o meu balde. Aí eu não levei hoje. Aí conta, não? Perguntou a Giovana: Giovana, tu levou o teu balde de água, Giovana? Prefeito, eu não levei não, estava tão ocupada com as tarefas de casa que eu acabei não tendo tempo de levar, porque eu achei que Sidiclei ia levar, então o meu não ia fazer falta. Aí perguntou a várias pessoas: Erivaldo, tu levou teu balde de água? Estava muito ocupada, eu não pude não, prefeito. Trabalho, mulher, emprego, igreja, e eu acabei não levando porque eu achei que ele ia levar o balde e não ia fazer falta o meu balde. Sabe o que aconteceu? Ninguém levou um balde de água para aquele poço. Por quê? Porque eu achei que o meu balde não ia fazer diferença. Eu achei que Sidiclei ia levar o balde dele, que Giovanni ia levar o balde dele, que o pastor Erivaldo ia levar o balde dele, e o meu não ia fazer falta. A mesma coisa na igreja. Às vezes a gente se sente tão desanimado de não querer ir para a igreja, de não ir para o trabalho, ir para o ensaio, participar da EBD, participar dos cultos, porque acha que não vai fazer falta. Mas o seu espaço, ninguém substitui. O seu espaço, só quem ocupa é você. Assim mesmo é no reino dos céus. Deus fez cada um de nós diferentes. Quantas pessoas tem aqui hoje? Quantos são iguais? Ninguém. Não tem ninguém igual a ninguém aqui. Tem? Todos são diferentes. Mas todos são importantes e necessários para o reino de Deus, na mesma proporção de valores. Ninguém aqui é mais importante para Deus. Sidiclei não é mais importante que o pastor Erivaldo. E nem o pastor Erivaldo é mais importante que o Sidiclei, que é o pastor da igreja. Diante de Deus, todos nós somos iguais. E nós precisamos fincar os nossos pés, as nossas raízes, melhorar, crescer, para que a gente seja como aquela plantinha que caiu em boa terra, cresceu, deu fruto e se tornou em uma boa colheita. Aí quando Jesus voltar, Jesus vai olhar para vocês e vai dizer assim: o que vocês fizeram? Cadê a colheita de vocês? Em que terra vocês caíram? A semente de vocês caiu em que terra? Vocês plantaram em que terra? Porque nós somos solos, mas nós também somos semeadores. Porque nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós precisamos plantar também a nossa semente. E assim multiplicar na escola, na vizinhança, meus colegas na rua, com aquelas pessoas que até mesmo eu nem conheço. Eu nem conheço, mas eu tenho a obrigação de plantar a semente. Eu lembro que um dia desse eu fui para o Cabo com o meu menino, e o Ivo tem 3 anos de idade. Ivo sentou do lado de um outro menininho, e ele fez assim, pro menino, olhou pro menino e disse assim: tu conhece a história de Noé? Eu disse: não. Aí ele contou a história de Noé. Daqui para o Cabo ele foi contando a história de Noé, porque Deus mandou Noé construir a arca, para salvar os animais, para salvar o povo. Ele plantou a sementinha dele, mesmo na inocência de criança. Mas ele plantou a sementinha. E muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. A gente tem vergonha. A gente não tem vergonha de falar da vida dos outros. A gente não tem vergonha de contar uma mentira. Mas a gente muitas vezes sente vergonha de falar de Jesus para o nosso coleguinha. É ou não é? A gente tem vergonha de falar de Jesus na escola, com as crianças, com nossos colegas de rua, quando a gente está brincando, a gente tem vergonha. Mas a gente precisa aprender que nós somos semeadores, então nós precisamos plantar a palavra de Deus. Plantar e cuidar para que ela cresça e dê bons frutos. Vamos ficar de pé? A gente
gente vai orar nesse momento. A gente vai fechar os olhos. E a gente vai pedir a Papai do Céu para que Ele nos dê sabedoria. Para que Ele nos ajude. Para que Ele nos ajude a sermos bons solos para a semente dele. Que a gente possa ser também bons semeadores.